Graça e paz, igreja. Mais uma vez, podendo estar aqui na casa do Senhor, pedimos perdão mais uma vez pelo atraso, pelos imprevistos. A gente, igual que parece que quanto mais a gente ora, mais assombração aparece, né? Aquela coisa assim, a dedicação, o empenho aí da turma que trabalha e tem empenho, tem dedicação, tem amor, tem tudo, mas para o tal do imprevisto, das situações, a gente fica sujeito a essas coisas, mas que isso não seja impedimento, empecilho para a bênção do Senhor na tua vida, para aquilo que você veio fazer aqui, que é reconhecer ao nosso Deus, reconhecer que nós não somos nada sem Ele, e nós viemos aqui para adorar, reconhecendo isso, cantando louvores a Ele, oferecendo nosso culto, muito mais do que apenas receber a bênção dEle, e nós recebemos a bênção dEle quando estamos aqui, quando estamos adorando, quando reconhecemos realmente a nossa necessidade dEle, a nossa dependência dEle, nós somos abençoados, mas que nessa noite a gente possa ter um pouco mais dEle, um pouco da sua palavra, da renovação que existe na presença dEle, quando nós entramos na presença dEle, a renovação que existe quando ouvimos a sua palavra, que nada disso possa, nenhum imprevisto, nenhum pensamento, nenhum cansaço. Sei que nós tem sido dias desgastantes, com cansaço, com esgotamento, com tantas coisas, mas que nada disso, nenhum problema. Eu sei que você deve estar passando por alguma situação na tua casa, situações no trabalho, situações no país, na cidade, são tantas coisas, mas que em nome de Jesus, nada disso nessa noite possa tirar o teu foco, te distrair para aquilo que o Senhor tem para realizar na tua vida nessa noite. Amém, meus queridos? Eu queria, como eu falei, eu tenho estudado e tenho sido ministrado muito na questão da necessidade de termos encontros, ter um encontro genuíno com Deus, um encontro genuíno com Jesus, sabendo que o que pode mudar a nossa vida é esse encontro, muito mais do que ir à igreja, muito mais do que cantarmos, muito mais apenas do que conhecermos a história de Jesus, muito mais do que conhecermos a Bíblia, essa prática, essa experiência que vai para além do natural, do conhecimento intelectual humano, porque não adianta, por mais que a gente conheça, por exemplo, os malefícios da Coca-Cola, por exemplo, por mais que a gente conheça a necessidade de se alimentar bem, ter uma boa alimentação, por mais conhecimento que a gente tenha da necessidade de fazer exercícios físicos, de como isso faz bem para a nossa saúde, por mais que o ser humano tenha conhecimento, parece que isso daí não adianta nada, a gente continua sem fazer exercício, sem se alimentar bem, continua do mesmo jeito. E na vida espiritual é a mesma coisa. Não adianta a gente saber da necessidade que nós temos de ter Jesus no coração, de saber que Ele é maravilhoso, de que Ele pode mudar a nossa vida, de que um encontro genuíno, pessoal com Ele, isso pode mudar a nossa vida. Saber disso não muda a nossa vida. O que é necessário é a gente ter encontros com Ele. O que é necessário é a gente colocar em prática tudo aquilo que a gente sabe a respeito dEle. E eu tenho buscado isso. Eu quero muito mais do que saber sobre Jesus, muito mais do que pregar, muito mais do que ensinar essa igreja. Eu quero não só como pastor me aprofundar, conhecer e me aprofundar. Eu quero como Paulo, eu quero conhecer
e continuar conhecendo as riquezas de Jesus, o poder da sua ressurreição. Paulo já conhecia, mas fala que ele queria mais, e eu tenho certeza que tem mais para nós aqui, eu tenho certeza que tem mais para a humanidade, mas para isso, tem mais, não apenas na igreja, tem mais não apenas no cantar, tem mais não apenas no ler, eu quero dizer que tem mais no encontrar, no experimentar, e isso tem movido meu coração, e eu tenho estudado os encontros que pessoas tiveram com Deus, os encontros que pessoas tiveram com Jesus, e o que esses encontros geraram nessas pessoas, e eu fico assim, isso não foi gerado em mim, então o que falta? O que essa pessoa, o que aconteceu nesse encontro que gerou isso nessa pessoa que não aconteceu em mim ainda? Então eu estou estudando porque eu quero que aquilo que gerou na mulher samaritana, na Maria Madalena, no que foi gerado na vida de Pedro, no que foi gerado na vida de José, essas pessoas, Noé, a ponto de, sem tempo de chuva, a pessoa passa a se dedicar a vida dele, a vida da família, num projeto, por causa de uma palavra. O que esses encontros foram tão transformadores, impactantes, e que ainda tem algumas coisas que eu percebo que está muito distante da minha vida, está muito distante ainda do povo de Deus, da igreja, e eu quero começar uma caminhada com vocês aí, vocês topam? Quem quer mais de Deus aí? Quem quer talvez ter a fé de Abraão, a força de Sansão, como diz a música, a entrega de Davi, e a gente começar a experimentar esses encontros transformadores, e a gente perceber que a nossa vida tem sido transformada muito mais do que até hoje, e eu quero dizer que é isso que Deus tem para a minha vida e para a tua vida, amém? Vamos entrar nessa jornada? Eu vou começar a dar uma abertura. Talvez eu fale um pouco de quinta, algumas quintas, alguns domingos. Vai depender, talvez alguns domingos e algumas quintas eu pule por causa de outras ministrações. Eu não vou determinar, falar nada, porque a gente aqui, a gente é levado pelo Espírito, então não dá para a gente fazer um cronograma, porque o cronograma que a gente segue aqui, não é o cronograma do pastor, do homem, é o cronograma do Espírito, e o Espírito ele sopra para onde quer, do jeito que ele quer. Então se domingo eu tiver já tudo certinho, mas ele ficar sabendo que uma pessoa vem aqui, e aquela pessoa precisa ouvir algo diferente, talvez ele possa mudar a ministração, mas vamos começar. E eu queria falar, eu coloquei um tema, começando, o encontros transformadores, mas hoje eu queria falar sobre os diversos caminhos desses encontros. Queria falar sobre quais os caminhos que levavam as pessoas a terem esses encontros transformadores. Muitas coisas podem nos conduzir, ou muitas variantes podem nos conduzir a encontros. As escolhas, os problemas, as tragédias, as conquistas, os anseios, para alguns o acaso. Alguns encontros têm o poder de mudar drasticamente a nossa vida. Uma pessoa que encontra o seu amor, a sua esposa, o seu marido, isso é um encontro que muda a vida de alguém, a pessoa que de alguma maneira consegue passar num concurso, aquilo, e encontra o seu trabalho, o seu sustento, talvez por até a sua aposentadoria. Tem muitos encontros, mas também tem encontros, às vezes, uma amizade que você encontrou alguém, mas esse encontro pode não transformar a tua vida para bem, mas para uma destruição. Às vezes aquele encontro te leva para as drogas, para tantas coisas ruins.
O inimigo, ele quer usar todos os encontros, ou todas as coisas, para nos destruir, o texto fala que ele vem matar, roubar e destruir. Mas eu quero dizer que Deus, ele quer usar os encontros para trazer vida e vida abundante. Ele quer usar situações, Deus ele usa todas as coisas para o bem. Mas nenhum encontro, por mais que seja um encontro, por exemplo, da esposa, do marido, que é um encontro transformador e maravilhoso, mas eu quero dizer que nenhum encontro é tão transformador como o encontro com Jesus Cristo, com o encontro com esse Senhor e Salvador, nós nascemos para um dia nos encontrar com Ele. Ele desde a eternidade já marcou esse encontro conosco, Ele marcou, e não é ao acaso, as coisas acontecem, os caminhos que nós trilhamos, às vezes nós imaginamos que é o acaso, mas na verdade o Senhor está usando situações, até erros, até coisas ruins o Senhor usa, até armadilhas do inimigo Ele usa para nos conduzir para esse encontro. E eu gostaria de hoje ver sobre caminhos, quando eu falo encontros transformadores, quais os caminhos que pessoas trilharam para ter um encontro transformador. E talvez, enquanto eu for falando alguns caminhos, você pode falar assim, eu estou trilhando esse caminho aí, e eu estava achando que esse caminho estava me levando para pior. Então talvez possa ser que o Senhor esteja usando esse caminho para que eu me encontre com Ele. Talvez você vai se identificar, falar assim, olha, foi esse caminho que me trouxe para cá, foi esse caminho que me fez conhecer Jesus. E a gente vai conversar um pouquinho, a gente vai perceber como Deus usa todas as coisas. E para começar isso, eu queria convidar você a abrir a sua Bíblia, em Isaías capítulo, foi muito fraquinho, e só foi a uns 3, dá para a gente, todo mundo entrar no clima aí, então, vamos abrir a Bíblia, abra a sua Bíblia em Isaías 55, 8 e 9, em nome de Jesus aí, um texto muito conhecido, e que fala muito sobre pensamentos, caminhos, e diz assim, Deus, o profeta falando sobre os caminhos e pensamentos de Deus para nós. E esse texto é um texto que você pode sempre ter com você, porque em muitos momentos da nossa vida nós não entendemos situações que nós passamos, caminhos que nós trilhamos, e a gente fica meio perdido, e a gente fala, puxa, mas e Deus? E por que está acontecendo isso comigo? Por que eu estou passando? E o texto diz assim, o Senhor falando, pois os meus pensamentos não são os pensamentos de vocês, nem os seus caminhos são os meus caminhos, declara o Senhor. Assim como os céus são mais altos do que a terra, também os meus caminhos são mais altos do que os seus caminhos, e os meus pensamentos mais altos do que os seus pensamentos. Amém? A palavra de Deus em diversas histórias, e talvez, se nada mudar, domingo eu vou falar sobre uma dessas histórias, sobre histórias que a gente começa a entender um pouquinho dos caminhos, de como o Senhor usa os caminhos. Talvez eu continue esse domingo usando a história de José, muito conhecida, uma história que de alguma maneira demonstra muito isso, que a gente começa a ler a história, hoje a gente lê sabendo do fim, e você já lê até já com o coraçãozinho assim, ai como Deus é maravilhoso. Agora se coloca no lugar de José, não tendo a mínima noção do seu futuro, só imaginando, só vendo, tomando burdoada, vendo os caminhos terríveis, só caminhos de espinhos, de dor, de sofrimento, de traição, e por diversas vezes falando assim, meu Deus, que caminhos são esses? Ele nem imaginava que o Senhor estava usando todas as coisas, porque tinha um encontro marcado com ele lá no palácio, lá no lugar aonde
O Senhor o queria para que, através da vida dele, o povo de Israel fosse poupado, para que o nome de Deus fosse glorificado através daquela vida. Só que antes disso, haja caminho torto, haja situações incompreensíveis. Mas isso vamos deixar para domingo. Agora, hoje eu queria falar sobre, antes desses encontros, antes do encontro de José no palácio, existe um caminho. E eu queria falar sobre alguns desses caminhos. Antes dos encontros, antes das transformações, antes dos milagres, antes das alegrias, antes das compreensões, existe um caminho. E muitas vezes, caminhos que nós não entendemos, caminhos que nós não gostaríamos muitas vezes de trilhar. E eu queria falar sobre o primeiro caminho que o Senhor usa para nos levar a encontrar com Ele, a se encontrar com Ele. O primeiro caminho é o caminho do cansaço, o caminho do esgotamento, o caminho, se eu poderia continuar, o caminho da desistência, o caminho é aquele caminho que a gente está achando assim, acabou, aquele caminho que a gente fala assim, acho que para mim já deu. A gente, quando está trilhando esse caminho, a gente nem imagina que o Senhor usa caminhos de cansaços, caminhos de desgastes, caminhos de desistências, caminhos de esgotamentos, para nos levar a se encontrar com Ele. Eu poderia tirar vários exemplos da Bíblia, mas tem pelo menos dois aqui. Eu quero, por exemplo, um sobre Agar. Agar foi aquela escrava que Sara, num momento de desespero ali, fala para Abraão, acho que Deus não vai nos dar um filho, eu não tenho condição, tenha filho com a minha escrava Agar, e daí ela gera Ismael, mas depois de um tempo, Deus cumpre a promessa dele, e nasce Isaque, e diante disso começa a gerar um problema ali com Sara, com Isaque, e Deus fala para Abraão, olha, para não gerar problemas maiores, despeça Agar e o seu filho. Você imagina Agar, depois, eu sou usada, eu sou aqui, estou aqui para servir, sou escrava, agora eu não sirvo mais, eu pego meu filho, e o texto diz, você pode colocar em qualquer versão aí, se você quiser anotar aí, Gênesis 21, de 14 a 20, Gênesis 21, de 14 a 20, diz assim que Abraão coloca, olha, tenta a sorte aí, dá para colocar aí, em qualquer versão, depois de Deus ter se apresentado a Abraão, falou, Abraão, eu vou cuidar desse teu filho aí também, pode deixar. Abraão faz o seguinte, na manhã seguinte Abraão se levantou cedo, preparou mantimentos e uma vasilha cheia de água, e os pôs sobre os ombros de Agar, então mandou-a embora com seu filho, e ela andou sem rumo pelo deserto de Berseba. Depois de ter um lugar, depois de ter uma casa, uma família, de repente ela sai apenas com um filho, um camelo, um jumento, alguma coisa, com um pouco de mantimento e uma vasilha com água, e fica zanzando, fica sem rumo, andando com uma criança, pensando, para que eu sirvo? E agora, uma escrava com filho,
em um deserto que não tem nada, o que vai ser de mim? Quando acabou a água, Agar colocou o menino à sombra de um arbusto e foi sentar-se sozinha, uns 100 metros adiante. Não quero ver o menino morrer, que é o que tem para nós aqui. Acabou a água, acabou o mantimento, eu vou me entregar. Não quero ver o menino morrer, disse ela, chorando sem parar. Acho que esgotada, cansada, fatigada, já estava. Mas Deus ouviu o choro do menino, e do céu o anjo de Deus chamou Agar. Que foi, Agar? Não tenha medo, Deus ouviu o menino chorar, dali onde ele está. Levante-o e o anime, pois farei dos descendentes dele uma grande nação. Não acabou, Agar. Então Deus abriu os olhos de Agar e ela viu um poço cheio de água. Sem demora, encheu a vasilha de água e deu para o menino beber. Deus estava com o menino enquanto ele crescia no deserto. Ismael se tornou flecheiro. Meu querido, um encontro diante de um esgotamento, diante de um cansaço literal, num deserto, um sol de 50 graus, com uma criança prestes a morrer, com um filho, depois de ser abandonada, ser enxotada, depois de tudo, ela sai e caminha e se cansa, e de repente nem imaginava que ali, diante de uma caminhada de cansaço, de fadiga, de esgotamento, estava prestes a acontecer um encontro que ia falar assim: por que choras? Por que estás aí abatida? Por que você está achando que acabou? Eu estou com você, não acabou. Eu vou cuidar do teu filho, eu vou cuidar de você, eu vou fazer dele uma grande nação. Meu querido, e o primeiro encontro, o encontro do cansaço ou do esgotamento, você lembra quem mais teve um encontro com Deus no momento de esgotamento, onde ele estava pedindo para morrer, e de repente vem Deus e encontra, e ele ainda percebe, primeiro num vento forte, depois vem um vento mais ou menos, depois vem uma brisa, e ali ele encontra Deus, no momento que ele estava pedindo para morrer, no momento que ele fala: não quero mais viver, porque eu estou esgotado, eu estou cansado. Quem é esse daí? Profeta Elias, numa caminhada de cansaço, de esgotamento, já servi muito a Deus, ali eu já fiz sinais e maravilhas, já preguei, já trouxe o avivamento sobre Israel, mas agora acabou, não aguento mais, estou na caverna. Não interessa o lugar, não interessa o cansaço, o esgotamento, não interessa o caminho, interessa que até mesmo nesse caminho eu uso para marcar um encontro com você. E Deus vai ali, tanto para Agar, tanto para Elias, e tanto para Marinho, e tanto para você. Em quantos momentos, diante de cansaço, diante de esgotamento, diante de vontade de desistir, não vem uma palavra, não vem um pastor, não vem uma internet, não vem uma palavra, não vem uma mensagem, não vem um encontro com o Senhor, falando: oh, espera aí, tudo isso é um caminho para te trazer até a minha presença, para te trazer até você ouvir a minha voz e dizer: não acabou, isso daqui é apenas um encontro, porque eu tenho muito mais a fazer com você, eu tenho realmente coisas grandiosas, e não é cansaço, não é esgotamento, não é problemas, não é nada disso que pode te tirar daquilo que eu tenho para realizar na tua vida.
eu percebo que nós estamos diante de situações, de caminhos, e um desses caminhos é esse cansaço, cansado de ficar em casa, cansaço dessa situação, cansado parece de fazer e não acontecer, cansado parece de pregar e não gerar resultado, cansaço de cuidar e parece que as pessoas não mudarem, cansaço de trabalhar e parece que nunca prosperar, cansaço, talvez, tudo isso é apenas um caminho, para você chegar até Deus, e se encontrar com Ele, e perceber que Ele está apenas usando isso, para você reconhecer que toda renovação, todo descanso, toda sombra, toda fonte de água, tudo aquilo, todo vento, toda brisa, tudo aquilo que nós precisamos, está nele, e Ele está nos chamando, nos convidando em meio a esse caminho do cansaço. Você está talvez trilhando esse caminho, eu quero dizer, talvez seja Deus te preparando para o encontro com Ele. Amém? Segundo caminho, que muitas vezes, esse caminho é o caminho talvez o que mais leva, não, todos os caminhos levam muito a Deus, ao encontro com, mas eu queria falar sobre o caminho, ou os caminhos, porque tem várias situações, mas eu queria falar sobre o caminho das necessidades, o caminho das necessidades. E aqui são exemplos, aqui tem exemplos para necessidades físicas, necessidades emocionais, necessidades espirituais. Quantas pessoas encontraram Jesus ou encontraram Deus por causa das suas necessidades? E eu quero tirar exemplos da Bíblia, mas eu posso trazer tantos exemplos e talvez você mesmo possa já começar a pensar alguns exemplos de você. Eu não coloquei hoje o cronômetro, hoje vai no relógio aqui mesmo. Caminho das necessidades. Por exemplo, uma mulher em João 4, por causa de uma necessidade, a princípio uma necessidade física, necessidade da água, ela precisava beber água, e por causa disso naquela época não tinha água encanada, não tinha água na casa, naquela época as pessoas precisavam ir a um poço pegar água, e por causa de uma necessidade, e Jesus ele desvia do caminho dele, ele faz todo um trajeto, porque ele sabia, vai ter uma pessoa assim, que tal hora, ela vai precisar buscar água em tal lugar, e de repente, naquela hora, diante de uma necessidade apenas, eu preciso de água. A mulher samaritana, que eu não vou ler o texto, senão a gente vai começar a demorar muito, eu vou só citar os textos aqui, falar alguns exemplos, mas a mulher, por causa da sua necessidade física, ela vai ali e se depara com Jesus, e Jesus começa a falar, a tua necessidade, na verdade não é água, eu sei que você precisa de água, mas eu sei que você tem necessidades emocionais aí dentro, você tem necessidades espirituais, mas o encontro que transforma essa mulher carente, ferida, uma mulher vazia, que precisava tentar encontrar o preenchimento do seu vazio em relacionamentos, ela já estava no seu sexto relacionamento, ela tentava se satisfazer com homens, mas na verdade, o vazio dela era existencial, era espiritual, era emocional, e Jesus ali naquele encontro, ela sai e volta para a sua cidade, falando assim, gente, vocês precisam conhecer, vocês precisam encontrar aquela pessoa que eu encontrei, e fala que ela leva uma cidade inteira, é a primeira missionária, ela ela fala tanto daquele homem que ela encontrou, mas o que leva ela a encontrar, foi uma sede, eu preciso beber água,
E eu quero dizer, quantas vezes pessoas que estão carentes de coisas literais, de alimento físico, quantas pessoas que conhecem a Jesus, encontram Jesus por causa de um alimento, por causa de comida. Lá no sertão, lembro quando o pessoal foi aqui, mas não é, às vezes aqui no quilo do amor, quando o pessoal vai lá e entrega uma cesta básica, às vezes é uma necessidade, mas aquela necessidade é a oportunidade de falar assim, aqui está o pão, mas existe um pão da vida que pode preencher muito mais, porque talvez isso seja a necessidade latente. Hoje eu preciso de água, eu preciso de pão, mas isso daqui você vai voltar a ter essa necessidade, mas existe alguém que pode preencher muito mais do que a necessidade física, pode preencher a necessidade física, emocional, espiritual, existencial. Deus pode mudar, e tem muita gente que por causa de alimento físico, por conta das suas necessidades, tem encontrado Jesus, e muita gente por causa de situação financeira, fui atrás de Jesus por causa da situação financeira. Ah, Marinho, mas isso é errado. Não, olha, o que importa não é o caminho, é o que a pessoa encontra no final desse caminho. E eu quero dizer que Jesus, Deus, Ele usa todos os caminhos, não é o inimigo, ele quer usar todos os caminhos para a revolta, não é Deus manda fome, manda necessidade, não. Eu vou usar isso muito bem no domingo para falar sobre José. Eu quero dizer que Deus, Ele usa todas as coisas, Ele usa todos os caminhos para o bem. Então, uma necessidade, e às vezes a pessoa está desesperada, às vezes a pessoa está achando, e agora eu vou morrer, eu estou sem água. Deus está usando aquilo justamente para, de alguma maneira, abrir os céus e falar assim, está aqui a água viva, está aqui a água que você precisa, está aqui a fonte que você precisa, está aqui o alimento que você precisa, mas está aqui muito mais do que você precisa. E muitas pessoas, meus queridos, encontram Jesus por causa de uma necessidade, vai até Jesus, vai até Cristo. Se não fosse a necessidade, talvez a pessoa ia estar aqui, não, estou tranquilo. Você quer outra necessidade que muita gente, e essa Deus usa mesmo, e tem testemunhos, a necessidade física também, a tal da enfermidade. Quantas pessoas, enquanto tudo vai bem, ganho dinheiro, estou trabalhando, não tenho tanto dinheiro, mas eu tenho minha saúde, eu tenho aqui meu orgulho, eu tenho não sei o que, e eu não preciso de nada. De repente ele entra num caminho da enfermidade ou da necessidade, e daí vai, não, mas eu tenho plano de saúde, eu tenho dinheiro para pagar a consulta, chega lá o médico fala assim, difícil, é sério, nossa, já é abalado, já começa. Quantas pessoas aqui, cego Bartimeu, paralítico, cegos, paralíticos, tantos encontraram Jesus por conta da sua saúde, mas encontraram muito mais do que apenas a saúde física. Ali diante de um milagre, encontrar o Deus do milagre, mas o Deus que cura o físico, cura a alma, cura o espírito. E diante daquele encontro, o caminho foi triste, o caminho do cansaço. Eu estou falando caminhos que não são agradáveis, meu querido, mas eu quero dizer que são caminhos que estão diante de nós, caminhos que estão diante da humanidade, e a gente, muitas vezes, nós trilhamos, passamos por esse caminho, e muitas vezes nós estamos assim, e agora? Talvez seja um caminho que vai nos conduzir a ter esses encontros transformadores, como caminhos que conduziram pessoas que tiveram encontros transformadores. E aqui, eu não estou aqui, parece que, não, o que você está falando? Eu estou falando que muitas vezes nós, conhecidos nossos, parentes nossos, nós igreja, nós passamos por caminhos de dificuldades, tão somente para
ser uma oportunidade para ali no final do caminho, a gente conhecer o Deus verdadeiro, o Deus do milagre, o Deus que faz surgir caminho no deserto, que faz brotar água de uma rocha, um Deus que realmente diante de um paralítico tem o poder de falar, levanta-te e anda, pega a tua maca e sai para andar, um Deus que tem o poder de falar para um cego, pode começar a enxergar aí, mas tudo isso para um propósito, porque pessoas que experimentam esse Deus, eles ficam assim, ó, quem é esse? Quem é esse? E eu quero dizer, a Nilva falou sobre algo muito sério no sábado, que tem faltado, e ela falou, tem faltado para a igreja, para a humanidade, que é uma coisa que chama temor. E eu não tenho dúvida que Deus tem permitido situações, para que de alguma maneira volte o temor, que a gente perceba que economia não é poderosa o suficiente para sustentar o mundo, porque um vírus desse tamanhozinho, que não é possível ver a olho nu, pode desmoronar uma economia, que toda a capacidade científica diante de um vírus, pode ficar de perna para o ar, que todo o poderio bélico, armamento, as potências mundiais que estão se armando com bomba atômica, com tantas coisas, diante de um vírus, cadê? Coloca lá a bomba, aí, coloca aí não vai matar, mata todo mundo, mas não mata o vírus, pode conquistar países, mas não pode gerar vida, não pode dar vida. Agora tem alguém que pode dar vida, pode gerar vida, pode falar, ó morte, onde está o teu aguilhão? Ó morte, ó vírus, ó ameaças para o homem, cadê esse Deus que usa caminhos e mais caminhos, para que no final a gente, é o Senhor da cura, é o Senhor que de alguma maneira supre as minhas necessidades, é o Senhor que me renova, é o Senhor que cura as minhas frustrações. Diante de tantas coisas, eu falei há um tempo atrás, eu conversei com uma pessoa que tinha uma família muito religiosa, e falava assim, nossa, minha família nunca vai mudar da crença, da religião deles, não tem, aqui lá você começou a falar de religião, você vai arrumar briga, você vai arrumar confusão, e era assim mesmo, e era um negócio assim que você percebia, tratamento diferente. Você é de que igreja? Não conseguia nem disfarçar, e um da família, de alguma maneira, ali se converteu, começou a frequentar a igreja, e assim, foi complicado demais, e um parente de outra cidade, de outro lugar, ficou doente, uma doença muito séria, foi para o hospital, em coisa assim, médico falou para a família, uma pessoa já assim, um dos irmãos da família, bem conceituado, muito religioso, vai morrer, prepara a família, tem uns 20 dias aí, 15 dias aí, acho que é o máximo que dura. Daí de repente, no hospital lá, chegou uma turminha lá, canela de fogo, falaram assim, a gente pode orar? Ficaram nessa hora, por mais, vamos tentar, vamos apelar para qualquer coisa, né? Até o Deus deles, quem sabe resolve a coisa aí. Entraram, oraram, e o homem foi curado.
esse homem começou a fazer um estrago na família dele. Começou, o Deus que a gente conhecia, não é o Deus verdadeiro. Deus verdadeiro é esse que eu conheço agora. E começou, mas foi um reboliço na família, porque daí teve quebra-pau, mas daí começou, um outro se converteu, e o testemunho dele, ele se tornou um pregador, começou a falar, experimentou um caminho da enfermidade, mas era um caminho para um propósito. Então às vezes nós nos deparamos, mas e se tivesse morto? Não, Deus tem morte, tem o caminho da morte, tem o caminho da perda. Eu estou falando alguns caminhos, mas eu quero dizer que tem vários caminhos que no final é tão somente para que eu e você, e talvez a nossa família, talvez os nossos vizinhos, talvez a nossa igreja, seja para que no final a gente encontre e tenha esse encontro transformador com o nosso Deus, o Deus Criador dos céus e da terra, o Deus poderoso, o Jesus ressurreto. Esse encontro que de alguma maneira a gente perceba, eu estou conhecendo, não só por ler, ou até mesmo falar como Jó, antes eu te conhecia, que também trilhou o caminho da perda, da morte. Jó trilhou todos esses caminhos, da enfermidade, perdeu filhos, perdeu bens, caminho da necessidade física, emocional, tudo, e no final ele falou, antes eu te conhecia de ouvir falar, mas hoje eu te conheço de contigo andar. Hoje eu realmente consegui ter um encontro transformador, depois de tantas complicações, depois de tantos caminhos, depois de tanto sofrimento. Na verdade, eu entendi aquele texto, porque os meus caminhos não são os vossos caminhos, os meus caminhos são mais altos. Meus queridos, o que eu estou falando aqui é porque eu tenho visto muita gente boa, muito homem e mulher de Deus, passarem por desânimos, por dificuldades, por tribulações, e às vezes achar assim, puxa, e Deus? Pô, eu estou indo na igreja, estou fazendo, e não sei o que está acontecendo, ou se não, pessoas que talvez, por que está acontecendo isso comigo? Eu quero hoje afirmar, talvez Deus esteja te chamando para um encontro com Ele, e um desses encontros transformadores, talvez pode falar, mas eu já encontrei, eu conheço. Talvez você seja um Jó, e Ele esteja te chamando para ter um encontro muito mais forte, muito mais pessoal, para você conhecer o Deus de milagre, o Deus poderoso, o Deus do consolo, o Deus que transforma pranto em festa, o Deus que faz muito além do que aquilo que a gente imagina, do que aquilo que a gente já ouviu, do que aquilo que vai da nossa limitação. Eu sinto que é o que Deus está chamando e querendo dessa igreja, por isso que eu tenho pregado. Eu saio daqui, meu querido, eu queria que vocês querem, eu vou até dar uma dica para vocês, embora que eu sei que não é por mal, mas vocês querem me consolar quando vocês querem falar uma palavra foi top? Eu tenho um pessoal que vem e fala, nossa pastor, foi demais hoje, hein? Nossa, foi cada chulapada, cada chinelada. Isso não me consola, isso me entristece, porque a intenção nunca é bater. Eu saio daqui, é assim, e a Nilva sabe, às vezes eu falo assim, cara, eu queria pregar outra coisa, eu queria pregar uma palavra assim, porque eu vejo assim dificuldades, eu vejo gente assim querendo vir assim, pastor, dá um consolo, e daí eu venho assim e gente, vamos, nossa, nós vamos, eu estou precisando ser carregado no colo, pastor, fica, vamos, gente, é porque eu só estou passando aquilo que eu tenho sentido de Deus. Eu tenho vezes que eu estou querendo também, eu estou mais do que querendo, eu estou precisando ficar deitado, mas eu sinto Deus falando, Marinho,
tá de brincadeira, não é hora de deitar, Marinho, é hora de avançar, nós estamos no finalzinho da coisa aqui, é hora da gente, você pregar, é hora da gente conquistar, é hora de ganhar o outro. Tem muitos paralíticos que você precisa levantar, você não pode, mas e a igreja? Não, a igreja também não, a igreja são os 4 amigos, a igreja não pode ser os paralíticos, a igreja de alguma maneira a gente precisa nesse finalzinho ser os semeadores, a igreja não, mas nós somos também os terrenos, não, eu sei que vocês são, mas agora está na hora da gente se tornar os terrenos férteis, agora está na hora da gente avançar. Então quando eu venho aqui falar que nós estamos trilhando esses caminhos, e eu sinto, é uma palavra no mesmo tempo de consolo, mas é uma palavra para vocês saberem que independente se hoje eu estou desanimado, mas ali está o Senhor, se eu estou de alguma maneira necessitado de alguma coisa, ali está o Senhor, se eu estou frustrado, se eu tenho dificuldade, ali está o Senhor, em todos esses caminhos, é o Senhor no comando, é o Senhor no controle, porque no final, é Ele que está nos esperando, para um encontro transformador, porque o que Ele quer é transformar a nossa vida, assim como Ele transformou todos aqueles para o qual passaram por esses caminhos. Amém? Eu vou aqui correr, falei o caminho das frustrações. Quantas vezes pessoas que se frustram, a mulher do fluxo de sangue, já fala o texto que ela tinha gasto tudo, tinha perdido todo o seu dinheiro tentando, ela tinha uma hemorragia há 12 anos, e naquela época a mulher que ficava continuamente com fluxo de sangue, ela era considerada impura, ela perdia tudo, a vida social, ela era realmente rejeitada da sociedade, e essa mulher tentou tudo para se livrar daquele mal. Fala que ela sofreu na mão de vários médicos, ela se frustrou, ela ia não, agora toma esse chazinho, agora vai resolver. Você sabe quando a gente começa a se, tal coisa vai resolver, aí você faz, outra vai resolver, 12 anos tentando resolver aquela situação. Pensa numa pessoa frustrada, que já tinha se frustrado com tudo, ela já tinha durante 12 anos, estava no caminho da frustração, mas não estava despercebida de um Deus, que ali, depois de 12 anos, de tantas frustrações, tinha um encontro com ela, e ela saiu, e ela fala que Jesus não precisou nem olhar, nem falar nada, ela tocou nas vestes de Jesus, e fala que imediatamente ela recebeu a cura, ela foi curada, de alguma maneira, a frustração foi embora. Quantas vezes, mas o que a levou até Jesus, sabe o que foi? Foi justamente as frustrações. Quantas pessoas que vêm para a igreja porque se frustrou num relacionamento, quantas pessoas vêm para a igreja porque se frustrou num casamento, se frustrou no trabalho, se frustrou com o namorado, se frustrou na vida, e a vida nos frustra, demais. Mas eu quero dizer que basta a gente tocar em Jesus, para Ele curar toda e qualquer frustração, e como curou a mulher, lá daquela mulher do tanque, que foi pegar água, ela também era frustrada. Eu quero dizer que eu tenho visto pessoas chegando aqui, frustradas com relacionamento, mas percebendo que aqui, ela encontrou a solução para todo tipo de frustração, porque aqui ela encontrou aquele que jamais vai frustrar. Não é pessoa não, porque pessoa a gente acaba frustrando mesmo, nós somos falhos, mas ela encontra Jesus, e esse encontro é transformador, porque daí a gente para de colocar a nossa expectativa em tudo, em todos, a nossa expectativa passa a ser em Cristo Jesus, e daí nunca mais somos frustrados, porque de alguma maneira é Ele, quando encontramos Ele transforma a nossa vida. Eu vou correr aqui, o caminho da fuga. Quantas pessoas, na tentativa de fugir até mesmo de Deus, quantas pessoas tentaram fugir de Deus,
por erros, por não concordar na Bíblia. Pode começar com o próprio Adão. Ixi, fizemos caca. Vamos. Adão, onde estás, Adão? Adão, puxa, para que fugir, Adão? Ah, mas eu errei. Não, eu estou aqui. Você lembra outro? Você lembra outro? Jonas, fugindo. Deus tinha o melhor para ele. Não, mas deixa eu fugir. Mas mesmo se for no fundo do abismo, como diz a oração Jonas 2 lá, mesmo se for no fundo do abismo, Deus vai atrás e marca um encontro. E daí eu vou também falar dos lugares inusitados dos encontros de Deus. Mas cada lugar que Deus marca encontro, assim como Deus usa cada caminho, Deus usa cada lugar para encontrar com a gente. Mas Jonas, e eu quero falar, o salmista fala: para onde fugirei da tua presença? Se eu fizer da minha cama lá no mais profundo abismo. Eu acho que estava lembrando de Jonas. Aonde fugirei da tua presença? Se eu for, para onde eu for, o Senhor está comigo. Quantas pessoas, não, vou sair, vou fazer, lembro aqui mesmo, tem testemunho de tantas pessoas, eu estou falando, vem tanto testemunho, é como eu não pedi permissão, eu não vou citar, ainda mais agora que vai para YouTube, todo mundo vê, mas por exemplo, esse já se falou, o pastor Alex começou a vir na igreja aqui, mas estava no começo, então ele também gostava um pouquinho das coisas que ele vivia aí no mundão, e tal, e ele vinha na mocidade, nos jovens, na Rede Tri, na época não era Rede Tri, mas ele gostava. Daí no carnaval, teve o retiro e carnaval, ele ficou na dúvida, ele ficou assim, meu Deus e tal, e daí ele fez o seguinte, ele foi até uma certa hora, foi no retiro, daí chegou tal hora, ele falou assim, eu estava bem no comecinho, acho que primeiro mês, segundo mês dele na igreja, ele falou, ficou até uma certa hora no retiro, depois foi para o Gigantão no carnaval lá. Ele falou que estava lá, estava começando a curtir, mas já peso da consciência ali, ele parecia que qualquer hora ia ver alguém da igreja, ele falava com o carro assim, daí ele falava, não, mas quem da igreja vai estar aqui? Daí encontrou uns 3 lá ainda, que sempre tem, né, uma turma igual ele, mas falou que começou a dar uma angústia, começou assim, ele falou que aquela barulheira começou, ele parou que sumiu todo o som, e ele começou lá, ficou, e o Espírito começou a falar com ele, o que você está fazendo aqui? Esse não é mais o teu lugar, você é meu. E começou a falar com ele, não, olha o que eu já fiz com você, em 2 meses, ele já tinha recebido algumas curas, ele falou que estava lá, todo mundo pulando, esbarrando, e ele assim, aquilo lá, ele começou a chorar, e ali ele saiu correndo dali, para nunca mais voltar para o mundo. Ali ele despediu, mas que estava fugindo, o caminho da fuga, mas Deus nos encontra no caminho da fuga também. Nós não conseguimos fugir desse Deus. Se Deus tem um encontro, pode ser no caminho do cansaço, do esgotamento, das necessidades, das enfermidades, das frustrações, da fuga, independente do caminho que nós passamos, trilhamos, eu quero dizer, o Senhor está no controle e tem marcado um encontro com cada um de nós. Talvez você, Marinho, olha, eu tô bem, eu tô só passando por isso. Eu quero dizer que isso talvez seja um caminho que o Senhor queira usar. O caminho, o caminho da pandemia, o caminho de 2020, o caminho dessa doideira, eu recebi já vários testemunhos, pastor, você quer saber, para mim foi uma bênção essa pandemia, para mim foi uma bênção, porque fez isso, eu tive que mudar isso, e começou, mas como assim porque Deus, Ele usa esses caminhos
doidos que se nós, do nosso ponto de vista natural, se a gente pudesse, a gente fugiria desses caminhos. Mas na verdade, Deus usa tudo, todas as coisas, para que a gente possa, no fundo, se encontrar com Ele, e que Ele possa, no final desse encontro, que esses encontros sejam transformadores. Tudo isso é porque Ele quer que a gente não continue como a gente está. Eu continuo precisando dessa água. Não, que no final você perceba que a água que você precisa é a água do Espírito, a água que vai se tornar em nós uma fonte a jorrar para a vida eterna. Que tudo aquilo que você precisa depois, porque uma enfermidade, tudo que as pessoas queriam era enxergar um cego, só que depois que eles enxergavam, eles percebiam, não, agora tudo que eu quero é te seguir, porque eu percebi que, na verdade, o que é ver, enxergar? O negócio é o Senhor. Na verdade, depois de todos os encontros, e essa necessidade, essa frustração, que é isso? Depois de encontrar o Senhor, eu quero seguir. O que é depois de perder, morrer, depois de não sei o que? Não, nós queremos viver para o Senhor, porque esse encontro, depois que nós passamos por todas essas situações, e nós encontramos esse Deus maravilhoso, esse Deus de milagre, esse Deus que usa tudo, por mais complicado que seja, o Deus que pode usar uma enfermidade, o Deus que pode usar uma morte, o Deus que pode usar frustrações, o Deus que pode usar coisas que geralmente destrói vida, um Deus que pode usar essas coisas para transformar, para melhorar, para restaurar, para fazer tudo novo. Cara, esse Deus é demais. Esse Deus merece ser adorado, reverenciado, precisa ser realmente ter a minha vida. Esse Deus é maravilhoso, e a gente precisa começar a falar, algo está começando a mudar em mim. Então, não é só ir à igreja, não é só pedir oração, não é só é me entregar, é me aprofundar na sua graça, é me aprofundar em seu conhecimento. E daí a gente vai, ao longo dessas mensagens, perceber que essas pessoas trilharam esse caminho, esses caminhos. Hoje eu só falei dos caminhos. Por exemplo, algumas coisas que eu quero falar para frente, eu falei já, os lugares inusitados, tempestades, fornalhas, cova de leão, em poços, em covas, em desertos, em tantas coisas. Outra coisa, as pessoas que ele escolhe. Isso daqui, dona Nilda, estava antes de você mandar aquela mensagem para mim. As pessoas, o tipo de pessoas diversas que ele escolhe. E por último, mas assim que eu quero também, mas depois de tudo isso, os resultados desses encontros. Então, se eu fosse você, eu não perderia nenhuma dessas palavras. Dá para sair aquela música? Então vamos lá. Eu quero que você ouça, e eu quero orar com você. Nessa velocidade. É uma música que a gente cantava, muito linda. Fala, ensina-me a entregar meus caminhos em tuas fortes mãos e simplesmente nelas descansar. Eu tenho também experimentado algum desses caminhos. Não sou diferente de você. Tenho experimentado alguns desses caminhos. Mas quando eu comecei a estudar esse tema e comecei a perceber, eu falei, Deus, essas pessoas também passaram, experimentaram esses caminhos, mas tiveram resultados. Então, se esses caminhos vão gerar esses resultados, eis-me aqui, Senhor. Que o Senhor me ensina e que eu tenha a noção de que o Senhor está me
me conduzindo nesses caminhos. Eu não estou sozinho. O Senhor que foi lá com Agar, que já tinha deixado o filho dela para morrer, o Senhor foi lá falar: não, Agar. O Senhor que viu Elias ali na caverna, podia ter, não, se quer saber eu vou deixar, não, foi lá. O Senhor, na verdade, Ele vem até nós nesses caminhos. Então que nós possamos falar: Senhor, vem ao meu encontro, eu quero ter esses encontros, eu estou nesse caminho, e hoje eu aprendi que talvez eu estou nesse caminho para encontrar, para ter uma experiência com o Senhor. Essa pandemia que trouxe um monte de complicação, problema, mas quantas experiências ela trouxe para as pessoas que de alguma maneira começaram a perceber, falar: será? Como eu falei, uma enfermidade, problema, esses tempos eu aconselhando pessoas, quantas situações de sofrimento eu passei. Hoje eu falo, sofrimento é uma bênção. Ser masoquista não. Paulo é masoquista. Paulo fala: hoje eu me alegro no sofrimento, nas tribulações, nas fraquezas. Não é porque ele se alegra, porque isso produz. Não é por causa do caminho em si, mas é pelo que ele produz. Então, meu querido, quando eu falo sofrimento é uma bênção, porque ele tem a capacidade de nos levar a encontros transformadores com Deus, com Jesus. Então, meu querido, se você está passando ou está em meio a algum desses caminhos, aproveite para ter esses encontros, para de alguma maneira falar: Deus, venha ao meu encontro, eu estou aqui, eu quero sentir a tua mão me levantando, eu quero sentir a tua forte mão, eu quero aprender a confiar, a entregar tudo isso nas tuas mãos, e que essa seja a minha oração. Vamos ouvir essa música.